Você sente isso? Esse silêncio repentino, como se o tempo tivesse parado só para você ouvir esta voz? Você sabe que não é por acaso que chegou até aqui. Ouça com atenção, porque há um aviso vindo do céu, urgente, direto, específico. E se você ignorar isso agora, pode ser que não tenha outra oportunidade como essa. Não é medo que estou colocando no seu coração, é proteção, é um despertar. É o próprio Deus invadindo o seu tempo, sua rotina, seus pensamentos, para dizer com firmeza: algo dentro da sua casa precisa de atenção urgente. Há uma movimentação espiritual acontecendo ao seu redor, e você nem percebeu o quanto ela já interferiu nas emoções, nos relacionamentos, na paz que você vem tentando manter de pé, mesmo quando tudo parece desmoronar. Não saia daqui, nem por um segundo, porque este alerta não é uma mensagem qualquer. É o céu tentando impedir um ataque silencioso que já começou contra você e contra os seus. Permaneça até o final. Não só ouça, absorva. Cada palavra que chegar até você agora vai se conectar com áreas da sua vida que estavam gritando por respostas. Não ignore isso. O que você está sentindo aí dentro é Deus confirmando que essa mensagem é diretamente para você. E se em algum momento você perceber que essa voz está falando algo que ninguém mais sabia, escreva nos comentários. Compartilhe, declare, fortaleça o mover de Deus na sua vida e na vida de outros. Se essa palavra entrar no seu coração, deixe ela viver também no seu gesto. Curta, siga, ative as notificações, porque há palavras que salvam, e essa pode ser uma delas. Agora respire fundo e ouça. Hoje, o Espírito do Senhor me envia até você com um alerta que não pode ser ignorado. Ele não vem envolto em rituais ou religiosidade. Vem como uma presença suave, porém intensa, que atravessa as suas preocupações diárias e toca exatamente onde a dor já não podia mais ser disfarçada. Tem algo em sua casa que está prestes a ser atingido se você não se levantar em oração agora. Há uma infiltração invisível corroendo a harmonia, o entendimento, o respeito. E essa infiltração não é natural, é espiritual. Há pessoas próximas, sob sua responsabilidade, que estão sendo influenciadas por vozes contrárias à vontade de Deus. E você precisa acordar antes que essa influência se transforme em destruição. Acorde, porque o inimigo não ataca com barulho. Ele age em silêncio pelos cantos, em brechas pequenas. E quando nos damos conta, algo precioso já foi quebrado. Quantas vezes você se perguntou por que está tudo tão pesado dentro de casa? Por que os diálogos diminuíram? Por que há tantos silêncios, tantos olhares vazios, tantas atitudes ríspidas que parecem vir do nada? Não é do nada. Há uma estratégia sendo armada contra o seu lar, contra a comunhão da sua família, contra a sua estabilidade emocional. E sabe por que você está ouvindo isso agora? Porque Deus decidiu te avisar antes que a destruição aconteça. E Ele te avisa porque te ama com um zelo que você ainda não consegue compreender. Você é o intercessor da sua casa. Mesmo cansado, mesmo sobrecarregado, mesmo sem saber por onde começar, você foi separado para proteger espiritualmente os que estão sob o seu teto. E hoje, o céu te dá ferramentas para isso. Você tem reparado nos atrasos, nas portas que se fecham sem explicação, nos diagnósticos que surgem inesperadamente, nos conflitos que se acendem por motivos pequenos? Nada disso é coincidência. São sinais. Há um descompasso espiritual acontecendo, e se você ignorar esses sinais, poderá perder coisas que hoje ainda estão sob o seu alcance. Mas se você agir agora, o mal será impedido. Sim, impedido, não mitigado, não adiado, mas bloqueado pelo próprio Deus que se levanta em seu favor, quando você se coloca de joelhos com sinceridade e autoridade espiritual. E não precisa ser perfeito para isso. Só precisa estar disposto. Porque o Senhor não está buscando santos imaculados.
está buscando corações disponíveis, corações que creem mesmo em meio à dor. Você sente isso? Essa paz que entra junto com essa palavra? Esse alívio? É o próprio Espírito Santo limpando o ambiente espiritual da sua casa enquanto você ouve. Algo começou a mudar agora mesmo. Você percebe? E esse mover não depende de grandes gestos. Ele depende da sua decisão de não recuar mais, de assumir o lugar que Deus te entregou, o de guardião espiritual da sua família. Não se cale quando sentir que algo está errado. Não engula suas percepções espirituais. Não ignore aquele incômodo que surge quando você vê comportamentos estranhos, quando percebe que alguém está sendo influenciado por ambientes ou pessoas que não são da vontade de Deus. Isso é discernimento. Isso é o Espírito te mostrando o caminho antes que o mal tome conta. Quantas vezes você teve vontade de sumir por um tempo, só para respirar, só para fugir do peso que é tentar manter tudo em pé? Sim, eu sei. Você tem segurado mais do que consegue. Tem cuidado de todos, mesmo sentindo que ninguém cuida de você. Mas Deus te diz: não foi em vão, e não será em vão. Eu vi cada renúncia, cada lágrima silenciosa, cada oração feita de madrugada sem ninguém saber. E agora, eu venho para agir. Essa casa que parece tão frágil vai se tornar um altar de milagre. Esses relacionamentos frios vão ser restaurados. Essa enfermidade que chegou como sentença vai ser anulada. Porque onde a presença de Deus entra, o ciclo da destruição é interrompido. Mas você precisa deixar essa palavra entrar e transformar tudo de dentro para fora. Agora é o momento. E o alerta que eu, o Senhor, te envio hoje, não é só sobre a sua casa física, mas sobre sua alma. Você está espiritualmente cansado, mas continua sorrindo por fora. Está tentando manter a imagem de força, mas por dentro sente que já perdeu o controle há tempos. E mesmo assim, você segue. Por todos, pelos que dependem de você. E hoje eu venho te fortalecer. Eu te dou coragem. Eu te dou descanso. Eu te dou direção. Porque há decisões que você precisa tomar ainda essa semana. E se você continuar no piloto automático, você pode cair em armadilhas que já foram planejadas para esse tempo. Mas agora, com essa palavra viva em seu coração, você será guiado. E nada vai te parar. Porque eu vou à frente, limpando o caminho, desarmando o mal, desfazendo toda a armadilha. O que está acontecendo dentro da sua casa não é apenas emocional, nem psicológico. É espiritual. E por isso remédio nenhum resolve, terapia nenhuma acalma por completo, conselho nenhum preenche. Porque há uma raiz espiritual sendo alimentada por palavras lançadas, por inveja escondida, por acessos permitidos sem discernimento. Você precisa vigiar. Precisa filtrar o que entra, o que é assistido, ouvido, conversado. Porque o inimigo entra pelas portas mais sutis. E sabe por que você sente que essa palavra está te despindo por dentro? Porque é Deus falando diretamente com você, sem rodeios, sem teatro, com verdade. Ele está te acordando para que você salve o que ainda está em tempo de ser salvo. Há um tempo limite. Há um ciclo que precisa ser interrompido agora. E você sabe disso. Sente isso. Você tem orado por livramento, mas tem deixado as brechas abertas. Tem pedido paz, mas mantido alianças com quem te rouba a paz. Tem clamado por direção, mas ignorado as instruções que o céu já te deu. E hoje, eu te chamo de volta. Te chamo ao centro da vontade daquele que te formou, porque não basta apenas ouvir essa mensagem. Você precisa viver o que está sendo revelado. Precisa alinhar sua vida com o que o Espírito está dizendo. E não é por imposição, é por amor. Porque eu te quero inteiro, te quero restaurado, te quero como instrumento de transformação dentro da sua casa. Você não vai apenas receber cura, você será canal de cura. Não será apenas liberto, você será instrumento de libertação. Mas isso começa agora, com a sua decisão,
com a sua entrega, com a sua coragem de não fugir mais da responsabilidade espiritual que eu te dei. E por mais que os últimos dias tenham te deixado exausto, eu te digo, o que vem agora será sobrenatural. Você verá milagres acontecendo onde antes só havia escuridão. Você verá reconciliação onde havia mágoa, prosperidade onde havia escassez, cura onde havia dor. Mas tudo isso depende da sua resposta a esse aviso divino. Não seja indiferente. Não ignore esse chamado. Não trate como uma mensagem qualquer. Isso é uma convocação celestial. E aqueles que ouvem e obedecem recebem honra, proteção e provisão em tempo de crise. Eu sou o Senhor que te cerca, que te livra, que te protege mesmo quando você não percebe. Mas hoje, eu te deixo consciente. Porque há decisões que só você pode tomar por sua casa. E agora é a hora. Escolha o céu. Escolha o Espírito. Escolha a vida. Escolha voltar para mim de todo o coração. Permaneça comigo até o último segundo, porque o que será revelado a seguir pode mudar completamente o rumo da sua casa. Eu sei como tudo dentro de você quer continuar tentando. Mesmo cansado, mesmo em silêncio, você ainda levanta todos os dias com a esperança de que algo mude. E é exatamente por isso que essa mensagem chegou até você. O céu te observou quando ninguém mais percebeu. Em meio às tarefas, às preocupações, aos compromissos que não param, houve um clamor no seu espírito que só Deus ouviu. E hoje ele responde não apenas com consolo, mas com direção. Você não está aqui para sobreviver, mas para se levantar como alguém que carrega um propósito eterno. Há ambientes que precisam da sua voz em oração. Há pessoas ao seu redor sendo oprimidas por influências que você não vê, mas que o Espírito Santo já te alertou. O que parecia apenas desgaste emocional é, na verdade, uma guerra espiritual silenciosa. Você sentiu isso em forma de irritação, de cansaço constante, de pensamentos confusos. Mas agora é hora de abrir os olhos espirituais e assumir a autoridade que Deus te confiou. Ele não te chamou para ser refém de circunstâncias, mas para ser resposta divina dentro da sua própria casa. Essa presença que te envolve agora não está vindo por emoção, é intervenção. É o Espírito de Deus revelando o que estava oculto. Aquela instabilidade que surgiu no relacionamento, a frieza sem motivo, o distanciamento repentino de quem sempre esteve perto. Tudo isso está ligado a um plano de enfraquecimento que foi arquitetado nas regiões espirituais. Mas hoje, pela palavra, esse plano será desfeito. Porque onde há luz, as trevas não resistem. Onde há discernimento, há proteção. Onde há oração, há livramento. E você vai ver esse mover acontecendo na prática. É por isso que você não pode parar de ouvir. Porque a cada palavra, Deus está te entregando instruções que serão a diferença entre permanecer no ciclo da dor ou romper em uma nova estação. Você já percebeu que sempre que se aproxima de uma decisão importante, surgem distrações? Sempre que decide buscar mais, algo acontece para interromper? Isso não é acaso. É resistência espiritual. Mas você não vai recuar dessa vez. Há um poder sendo ativado dentro de você. Um poder que rompe com a apatia, que restaura o foco e que reacende sua chama interior. Você não foi esquecido. Aquilo que parecia silêncio divino era apenas o tempo da formação. Deus estava trabalhando nos bastidores, alinhando o que seus olhos não viam. E agora ele diz: tome sua posição. Porque chegou o tempo de restaurar a paz onde o inimigo tentou plantar confusão. Chegou o tempo de declarar bênçãos onde as palavras foram feridas. Há um ambiente novo sendo liberado. E esse ambiente começa na sua atitude, na sua entrega, no seu posicionamento diante do que o Senhor está revelando agora. É no silêncio do quarto, nas madrugadas acordado, nos pensamentos que ninguém escuta que as guerras mais duras acontecem. E Deus conhece cada uma delas.
Sabe dos pedidos que você nunca teve coragem de verbalizar. Sabe da exaustão de cuidar de tudo, tentando parecer bem. E é por isso que ele se move com misericórdia agora. Ele entra nesse lugar escondido do seu coração e declara: eu vou restaurar aquilo que está desmoronando por dentro. Nada está fora do alcance do meu poder, e aquilo que o homem não consegue mudar, eu posso transformar num instante. Se essa mensagem está mexendo com algo dentro de você, escreva nos comentários com fé: eu recebo essa revelação para minha casa. E declare com autoridade espiritual o que diz o Salmo 91:10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Essa é uma promessa, e toda promessa de Deus é escudo contra o que tenta roubar a paz dos seus escolhidos. Você já sentiu como se estivesse carregando mais do que foi projetado para suportar? Como se tivesse que ser forte por todos, mas não tivesse onde desabar? Essa sensação não é fraqueza, é sensibilidade espiritual. O que você carrega não é só responsabilidade, é uma missão. Há vidas que dependem do seu posicionamento, e hoje o Senhor está te fortalecendo de dentro para fora, porque Ele vai usar sua fidelidade como ponte de milagre para aqueles que estão dentro da sua casa. Cada detalhe do seu dia tem sido observado por olhos que não dormem. Aquele cansaço físico que insiste em voltar. Aquela ansiedade que bate sem explicação. Os conflitos que se acendem quando tudo parecia em paz. Nada disso é apenas emocional. É um reflexo de uma batalha invisível que agora está sendo vencida, porque você decidiu ouvir. Há poder em ouvir com o coração. E Deus está derramando sobre você uma sabedoria que não vem de homens, mas do alto, para que você saiba o que falar, o que calar e como agir. Tudo que o inimigo mais deseja é que você desacredite, que você pense que está tudo igual, que essa mensagem é só mais uma. Mas ela não é. Ela carrega códigos espirituais. E se você continuar ouvindo com fé, sentirá algo diferente se movendo ao seu redor. Porque o Espírito está agindo. E quando ele age, ele revela, cura, confronta e transforma. Há cadeias sendo quebradas agora. Há fortalezas mentais sendo desfeitas. Há entendimento sendo restaurado. E tudo isso está sendo liberado sobre você enquanto ouve atentamente. Sabe aquele problema que parecia impossível? Aquela resposta que nunca chegou? Deus está te dizendo agora: eu já comecei a agir. Pode não ser visível ainda, mas nos bastidores, os céus estão em movimento. Os anjos já receberam ordens. As peças estão sendo colocadas no lugar. E logo aquilo que você orou em secreto será a resposta pública. Porque a fidelidade atrai a glória. E a glória manifesta o sobrenatural. Continue ouvindo. A próxima direção pode mudar o rumo de toda a sua história. Você tentou de tudo para manter a harmonia. Perdoou quando doeu. Silenciou quando queria gritar. Suportou quando pensou em desistir. E hoje o céu reconhece isso. Essa constância invisível é a base sobre a qual Deus vai construir algo eterno. Sua fidelidade não é em vão. Ela tem gerado frutos que os olhos humanos ainda não veem, mas que o Espírito já está regando com cuidado. Aguente firme. Não abandone a semente só porque a colheita ainda não chegou. Há um tempo certo, e esse tempo está se aproximando. Talvez você tenha sentido que perdeu o controle, que a direção se perdeu no meio do caminho. Mas Deus não perdeu o controle de nada. Ele continua soberano sobre sua casa, sua saúde, suas emoções. E agora, Ele está devolvendo a você o que foi roubado. Força, clareza, visão, fé. Tudo está sendo restaurado com precisão. E cada área onde houve desgaste será agora restaurada com propósito. Você não será o mesmo depois dessa mensagem. Porque quando Deus fala, a alma desperta e a vida muda. Você tem guardado tantas dores em silêncio que às vezes até se esquece de como era viver em leveza. Mas o Senhor está tirando esse peso agora.
e está te revestindo de paz que excede todo o entendimento. Não é a ausência de problemas, é a presença de uma confiança sobrenatural, porque quem carrega uma promessa sabe que não será envergonhado. Deus vai honrar cada renúncia, vai curar cada ferida, vai restaurar cada ambiente onde você for tocado pela fé. E tudo começa agora, nesse momento de escuta sincera. Se você crê que Deus está movendo algo profundo na sua história, escreva nos comentários com fé: eu confio no plano de Deus. E declare com ousadia o que diz Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa palavra é o alicerce para os dias difíceis. Não ignore os pequenos sinais. Aquela conversa que te incomodou. Aquele ambiente que pareceu pesado. Aquela sensação de estar sendo observado ou perseguido. Tudo isso são indícios de movimentações espirituais que precisam da sua atenção. Você não está sendo paranoico, está sendo sensível. E essa sensibilidade é dom. Use-a, discirna, ore, interceda. Porque há coisas que só serão evitadas se você agir com sabedoria espiritual. E Deus está te treinando para isso agora. Ele está te capacitando. Você foi escolhido para romper ciclos, para quebrar heranças emocionais e espirituais que já atravessaram gerações. O que antes era padrão, com você será quebrado. Você será o ponto de virada, o marco de uma nova história. E essa mudança começa quando você decide não repetir o que foi feito com você, mas construir um novo caminho, baseado na verdade da palavra. Deus não te chamou para repetir histórias de dor, mas para escrever testemunhos de cura. E você já começou. Enquanto muitos olham para as circunstâncias, você vai olhar para a promessa. Enquanto outros desistem, você vai permanecer. Porque a fé que Deus está te dando hoje não é natural, é sobrenatural. E com ela você verá portas se abrindo, curas acontecendo, relacionamentos sendo restaurados. Não por força humana, mas pelo Espírito do Senhor. Tudo o que Ele precisa é da sua rendição, da sua disposição. E você está aqui, ouvindo até agora, porque algo dentro de você já entendeu. Não há volta. O chamado está vivo. Se algo dentro de você foi tocado, permaneça. Porque o que Deus começou nesta mensagem ainda está sendo revelado. Você não está sozinho. Há um exército invisível ao seu redor. Que a voz que te chama agora é a mesma que criou os céus e a terra. Essa voz te sustenta, te protege, te guia. Ouça, receba, viva. Você não foi criado para andar em círculos. Essa sensação de repetição, de ver as mesmas situações se levantando, os mesmos conflitos voltando, não é coincidência. É uma tentativa do inimigo de aprisionar sua casa em ciclos emocionais e espirituais que drenam suas forças. Mas agora, Deus está te entregando a chave para romper. Chegou o tempo de fechar portas antigas, de cancelar acessos que foram dados sem perceber. Tudo que está em desordem começa a se alinhar quando você decide se levantar com autoridade. O Espírito de Deus está pairando sobre sua vida agora, como um vento que limpa, varre o que não serve mais e reposiciona o que está fora do lugar. Há coisas que você não entendeu até hoje, dores que não foram explicadas, perdas que machucaram mais do que você mostrou, mas o Senhor sussurra: eu estou reescrevendo a sua história com as minhas mãos. E quem escreve com o dedo de Deus não teme o que o inimigo tenta apagar. Tudo que foi construído com lágrimas será refeito com honra. Você tem sentido o ambiente mudar enquanto escuta. Não é impressão. É o mover do céu respondendo à sua fome por algo real. A sua fé está ativando territórios que estavam paralisados. Há heranças espirituais sendo resgatadas. O que parecia perdido, na verdade, estava sendo preparado para ser devolvido com glória dobrada. Aquilo que saiu das suas mãos não saiu do plano de Deus. E tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre com perfeição. Você não verá ruínas,
verá reconstrução. Olhe para a sua rotina. Quantas vezes você tem feito o possível para manter a paz, mesmo quando tudo em volta insiste em provocar guerra? É porque você carrega um espírito conciliador, mas o inimigo tenta desgastar essa paz com confrontos pequenos e constantes. Mas agora, o Senhor te dá discernimento para identificar de onde vêm esses ataques. Eles não são naturais. Eles têm uma raiz espiritual. E o discernimento que Deus está liberando sobre você agora será sua proteção contra manipulações e enganos. Há pessoas que entraram na sua vida com aparência de apoio, mas carregavam intenções erradas. E Deus está abrindo seus olhos para isso. Não é hora de se desesperar. É hora de se posicionar. O Senhor está separando o que edifica do que destrói. E você não precisa temer as mudanças. Quando Deus remove, é para preservar. Quando Ele afasta, é para proteger. Confie. Você vai entender no tempo certo porque algumas conexões precisaram ser cortadas. Isso faz parte da cura que Ele está realizando em você. A sua casa tem sido alvo de olhares pesados, comentários escondidos, palavras lançadas que, mesmo você não ouvindo, geraram efeitos. Mas Deus, que vê o oculto, está quebrando agora toda palavra contrária, toda maldição disfarçada, toda inveja disfarçada de amizade. Nenhuma delas vai prosperar. O Senhor é escudo ao seu redor, e onde tentaram ferir com palavras, Ele vai curar com promessas. Onde tentaram paralisar com medo, Ele vai impulsionar com fé. Você não está vulnerável, está guardado. Se essa palavra está queimando no seu coração, escreva com fé: o mal não terá vez na minha casa. E declare a verdade que está em Provérbios 12:21. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos ficarão cheios de males. Essa promessa é o selo de proteção que cobre sua vida enquanto você ouve e crê. Você tem enfrentado noites inquietas, pensamentos acelerados, insônia que te esgota mais do que o próprio dia. E tudo isso tem sido confundido com estresse, mas na verdade é opressão espiritual. O inimigo sabe que se roubar o seu descanso, enfraquece sua mente. Mas hoje, Deus devolve a você o sono restaurador. Enquanto você descansar, Ele vai agir. Enquanto seus olhos se fecharem, os olhos dele continuarão vigiando, porque Ele não dorme, não cochila e nunca perde o controle. Houve momentos em que você achou que estava perdendo o chão. Sentiu como se estivesse sozinho no meio de uma tempestade que ninguém mais conseguia ver. Mas o céu estava ali, calado, mas presente. E agora, essa tempestade está sendo acalmada pela palavra. Você está sendo puxado para um lugar de estabilidade. Deus está firmando seus passos em uma rocha que não se abala. Você não vai cair, não vai afundar. A mão dele está te sustentando com firmeza, mesmo quando as suas próprias forças falham. Há uma cura sendo liberada agora. Não apenas física, mas emocional e espiritual. Aquela ferida do passado, que você pensava estar cicatrizada, ainda te afetava nas suas escolhas. Mas agora, ela está sendo tocada por uma unção de cura que limpa, fecha e liberta. Você não vai mais viver preso ao que te fizeram, ao que não te disseram, ao que você não entendeu. Deus está removendo os escombros do trauma e reconstruindo você com identidade nova. Você não será o mesmo depois dessa reconstrução. A sua casa, o lugar onde você dorme, come, vive, precisa se tornar um altar. Deus está chamando você para consagrar seu ambiente. Tem objetos, músicas, conteúdos, hábitos que estão abrindo brechas espirituais sem que você perceba. E agora o Espírito te convida a limpar, a santificar, a transformar sua casa em um refúgio da presença dele. Porque onde ele habita, o inimigo não se sustenta. Onde há oração, há milagre. Onde há adoração, há livramento. Transforme seu lar num santuário vivo. Não tenha medo de confrontar o que precisa ser mudado. Algumas conversas serão difíceis,
Algumas decisões vão doer, mas o que está em jogo é muito maior do que conforto. É proteção, é legado, é futuro. Deus te chamou para plantar sementes que gerarão frutos eternos na vida daqueles que você ama. E toda decisão tomada em obediência agora será colheita de paz mais adiante. Você não perderá nada ao obedecer. Só perderá o que não te levaria para o propósito. E isso é livramento. Você é o elo que Deus escolheu para impedir que o mal avance. Por isso, tantas pressões vêm sobre você. Não é fraqueza sua. É porque você representa ameaça para o reino das trevas. Mas o céu te diz: não temas, porque o que está com você é infinitamente maior do que o que tenta se levantar contra. A guerra pode ser silenciosa, mas a vitória será visível. E ela começa quando você acredita que está sendo levantado por um propósito que não pode ser interrompido por medo ou cansaço. A sua obediência é mais poderosa do que qualquer dom, porque Deus honra quem ouve e pratica. E hoje, ao escutar essa mensagem e permitir que ela entre fundo no seu espírito, você está ativando promessas que estavam adormecidas. Não permita que essa palavra morra quando o vídeo acabar. Leve-a com você. Ore com ela, decida com ela, porque ela foi liberada para gerar frutos concretos na sua história. Esse é o tempo de sair da estagnação e entrar no fluxo do propósito. Se você sente que Deus está renovando algo dentro de você agora, escreva: eu estou de pé pela graça de Deus. E declare com fé o que diz 2 Coríntios 4, 8, 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Isso é promessa viva, é direção para os dias em que a alma clama por alívio. Você pode até não ver ainda, mas as correntes já estão sendo quebradas. As palavras negativas estão sendo anuladas. Os ciclos de dor estão sendo encerrados. E tudo isso porque você escolheu permanecer, ouvir, se abrir. Deus não precisa de multidões para operar. Ele precisa de um coração disponível. E o seu está sendo tocado agora. A sua resposta é o que ativa o milagre. E o milagre já começou. Ele está acontecendo na sua casa, nos seus relacionamentos, na sua saúde, na sua mente. Deus está no controle. Nada que foi dito aqui veio por acaso. Essa mensagem foi costurada no céu para alcançar o ponto exato onde sua alma precisava ser tocada. E agora você sabe, há um alerta, mas também há uma promessa. Há algo que precisa ser mudado, mas há também um socorro que já chegou. Você não está à mercê da situação. Você está sob o cuidado de um Deus que age com precisão, amor e poder. Continue ouvindo com o coração aberto, porque o que vem a seguir ainda é maior do que você imagina. Você percebe como mesmo em meio ao caos, algo dentro de você insiste em continuar acreditando? Essa resistência não é apenas emocional, ela é espiritual. É o próprio Espírito de Deus sustentando sua alma em silêncio, mesmo quando tudo em volta grita por desistência. Há uma força dentro de você que não nasceu de circunstâncias, mas de promessas. E é essa força que agora será ativada com clareza, para que você não apenas suporte os dias difíceis, mas atravesse cada um deles em vitória. Tudo que parecia desorganizado está sendo tocado pela mão daquele que coloca ordem no caos. A confusão emocional, os conflitos familiares, as indecisões que te paralisaram por tanto tempo, todas essas áreas estão sob reconstrução. O céu não te observa à distância, ele age agora, enquanto você permite que essa palavra penetre fundo. E o que parecia definitivo, Deus está reescrevendo. O que parecia perdido, Ele está recuperando. Porque onde a sua presença entra, o impossível perde o poder. É nesse exato momento que Ele limpa os seus pensamentos, tira a poeira das suas decisões, renova a sua fé. A dúvida que te arrastou para dentro de noites sem direção,
agora está sendo substituída por segurança. E essa segurança não vem de palavras humanas, mas da presença viva do Espírito que testifica em você. Há mais pela frente. O que Deus começou, Ele vai completar. Você não foi levantado até aqui para cair. O que está nascendo agora dentro de você é fé sólida. É certeza. Você já notou como Deus se revela nos detalhes? Na ligação inesperada, na paz que vem sem explicação, na palavra que chega quando você mais precisa. Esse cuidado é a marca do amor dele por você. E ainda que muitos tenham ignorado suas dores, o céu não passou por cima delas. Cada uma está registrada. E mais do que visto, você está sendo curado. Porque essa é a natureza de Deus, restaurar aquilo que o mundo deixou em pedaços. Ele está te reunindo por dentro. Algumas vezes o silêncio de Deus não é ausência, é construção. Ele não responde quando você quer, mas quando a resposta for um marco, uma virada. E esse tempo chegou. Essa mensagem não veio apenas para consolar, mas para ativar. Para te lembrar que você foi chamado para proteger algo precioso: sua casa, sua paz, sua fé. E o que for necessário será feito para que esse propósito não seja abortado. Mesmo que doa, mesmo que exija renúncia, o céu está investindo pesado na sua história. Há alguém na sua casa que tem sido tocado por pressões invisíveis. Você já percebeu os olhares distantes, o comportamento instável, as palavras cortantes. Mas isso não é apenas temperamento, é espiritual. E Deus está te chamando para ser intercessor. Não reclame, ore, não reaja com raiva, reaja com autoridade espiritual, porque aquilo que você ora em segredo tem mais poder do que qualquer confronto verbal. O inimigo quer contenda, mas você carrega a paz que desarma tudo. Se essa mensagem tem falado com sua alma, escreva nos comentários com fé: minha casa está debaixo da autoridade de Deus. E declare a palavra que sustenta essa promessa. Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não é uma frase bonita, é um escudo sobre você e sua casa. Cada lágrima que você não deixou cair por causa dos que dependem de você foi vista pelo céu como oração. Deus não espera que você seja de ferro. Ele sabe quando a sua força chega no limite. E é nesse ponto que ele entra. Não para te acusar de fraqueza, mas para te lembrar que você nunca precisou vencer com as próprias mãos. A guerra espiritual se vence com rendição. E hoje ele te diz: descanse em mim, eu estou lutando por você. A oposição que você tem enfrentado nos últimos dias é a prova de que algo importante está para nascer. O inimigo não ataca onde não há propósito. Essa agitação emocional, os imprevistos repetidos, os conflitos repentinos são tentativas de distração. Mas o que Deus está prestes a revelar vai silenciar tudo isso. Por isso, não se perca nos ruídos. Foque na promessa. Foque no que Ele já te disse. A obediência agora será sua maior arma. Alguns ambientes onde você tem entrado têm drenado sua paz. Você sai deles com peso, irritação, confusão. Preste atenção nisso. Deus está te treinando para discernir atmosferas, para reconhecer onde Ele está e onde foi colocado para fora. Nem todo lugar serve para você. Nem toda companhia edifica. Essa sensibilidade que está sendo ativada agora vai te livrar de alianças perigosas. Vai proteger sua mente. Vai proteger seus filhos. Porque o que está sendo gerado em você é sagrado. Se você sente que essa palavra está limpando o caminho dentro de você, escreva com fé: o que Deus começou, ninguém poderá parar. E declare com ousadia Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa não é apenas retórica, é a certeza que te sustenta diante das ameaças invisíveis. Deus não está apenas protegendo você. Ele está protegendo os seus através de você.
Sua oração tem sido o escudo que impediu tragédias, que neutralizou ataques, que sustentou pessoas que nem sabem que você intercede por elas. E mesmo quando você duvida da própria força, o céu continua acreditando no que colocou dentro de você. Essa persistência que te move é fé disfarçada de cansaço. É coragem escondida no meio do silêncio. Mas Deus te vê. E isso basta. Quando o coração aperta sem explicação, quando a angústia bate de repente, pare e ore. Porque muitas vezes é o Espírito te chamando. Ele sabe o que está prestes a acontecer. Ele antecipa perigos. Ele revela ataques antes que eles toquem. Não ignore essas sensações. São alertas. E cada vez que você obedece, você desvia sua casa do mal. A sensibilidade espiritual não é fraqueza. É proteção. E você está sendo capacitado para viver com discernimento constante. Há filhos espirituais sendo despertos através de você. Gerações futuras serão tocadas por suas decisões de hoje. Porque tudo que é gerado no espírito se multiplica. Você não está apenas lutando por si. Está abrindo caminhos para os que virão depois. Por isso, sua obediência tem peso eterno. Ela não é pequena. Ela não passa despercebida. O céu está marcando sua história com propósitos que ultrapassam a sua geração. E você será lembrado como aquele que virou a chave. Deus está te mostrando agora que algumas dores foram na verdade livramentos. Aquelas portas que se fecharam. Aquelas relações que acabaram sem explicação. Aquelas mudanças repentinas. Todas foram intervenções divinas. Ele sabia o que você não sabia. Ele viu o que você não viu. E mesmo sem entender, você continuou. E é isso que te torna pronto para receber o que está por vir. Porque só quem suporta o não com fé está preparado para carregar o sim com responsabilidade. Os lugares onde você pensou que seria envergonhado, Deus vai usar para te honrar. Aqueles que desacreditaram, verão. Aqueles que se afastaram, ouvirão. Mas não por vingança, e sim para que o nome dele seja glorificado. Sua história não vai terminar onde tentaram te parar. Vai avançar com força dobrada, porque Deus escreve os capítulos mais impactantes depois da dor, depois da traição, depois do abandono. O que vem agora é o capítulo da promessa cumprida. Você já percebeu que, quanto mais se aproxima de Deus, mais o mundo tenta te puxar de volta? Isso é resistência, mas a presença dele em você é maior do que qualquer força contrária. Continue. Ore mesmo cansado. Leia mesmo sem entender tudo. Louve mesmo em meio à dor. Porque cada semente espiritual lançada hoje será colheita de honra amanhã. Você está sendo estabelecido como coluna. E onde você estiver, a presença de Deus será notada. Não se compare. Não ache que sua fé é pequena. Deus não está olhando o tamanho da sua performance espiritual, mas a sinceridade do seu coração. E é isso que te conecta ao céu. É isso que faz dele seu refúgio. Continue buscando, continue ouvindo, porque a revelação dele não termina aqui. Ela cresce, ela amadurece, e quanto mais você se expõe à voz de Deus, mais forte se torna para enfrentar qualquer situação. Ele é a sua fonte. Você está sendo restaurado em silêncio, não da forma como o mundo espera, mas do jeito que o céu opera. Enquanto muitos olham para o exterior, Deus está refazendo por dentro. Está reconstruindo áreas que foram despedaçadas sem ninguém perceber. Não é sobre retornar ao que era, mas sobre se tornar o que jamais imaginou ser. O que o Espírito está gerando em você agora é estabilidade. E com ela virá autoridade, discernimento, domínio próprio e paz, como você nunca experimentou antes. Há pessoas ao seu redor que não sabem o quanto você está lutando internamente. Você segue forte por fora, mas sua alma está pedindo socorro. E hoje, Deus está estendendo a mão que levanta, não com exigência, mas com compaixão. Porque Ele sabe, Ele sente. E mais do que isso, Ele age. Você não vai afundar nessa fase.
vai sair mais forte, mais firme, mais consciente do que carrega. Há uma sabedoria espiritual sendo liberada sobre sua vida agora mesmo. Ela vai te guiar nos próximos dias. O que está prestes a acontecer em sua casa não será pequeno. Será visível, real, transformador. Mas para isso, é necessário romper com o comodismo. Deus está tirando você da zona segura para que experimente o sobrenatural. Alguns desconfortos que surgiram recentemente não são problemas, são empurrões. Eles te empurram para a oração, te empurram para os joelhos, te empurram para o jejum. Porque há um mover que precisa de espaço. E o espaço só se abre quando você decide se mover também. Você foi escolhido para discernir o que muitos ignoram. E por isso, às vezes, sente que enxerga demais, que sente demais. Mas isso é dom, não fardo. É capacitação, não sobrecarga. O Espírito está te mostrando onde ajustar, com quem falar, o que evitar, o que declarar. E tudo isso com propósito, porque sua voz vai ser resposta. Sua atitude vai ser libertação. Sua presença vai ser cura. Mas antes de tocar os outros, Deus está curando você. Você lembra de quantas vezes quase desistiu de tudo, mas algo dentro de você dizia: aguente só mais um pouco. Não era força sua, era o próprio Espírito te sustentando. E hoje ele confirma: eu nunca te deixei. Mesmo quando sua fé era mínima, ele permaneceu. E agora, ele não só te sustenta, como te levanta. Esse tempo marca o fim da sobrevivência e o início do viver em plenitude. Você vai perceber isso nos detalhes. Tudo ao seu redor começará a responder ao que está mudando dentro de você. Se você sente que essa palavra está sendo escrita para sua alma, escreva agora nos comentários: meu lar é território de Deus. E declare com fé o que está em Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa não é uma frase de efeito. É uma posição espiritual diante de tudo que quer destruir sua paz. Algumas situações que pareciam castigo, na verdade, foram proteção. Deus fechou portas para preservar sua mente. Cancelou planos para guardar sua alma. Retirou pessoas para proteger sua fé. Hoje você começa a enxergar o que antes não fazia sentido. É como se o nevoeiro começasse a sumir e você percebesse: era necessário. Toda dor que foi permitida teve um propósito, e agora, cada uma delas se transforma em alicerce. Você não está quebrado, está sendo moldado com precisão divina. O Espírito Santo te escolheu para ser coluna, mas toda coluna precisa passar pelo teste da pressão. E sim, você passou, e agora será fortalecido. Tudo aquilo que tentou te derrubar agora vai te levantar. Vai ser testemunho, vai ser história de milagre. Sua casa verá essa transformação. Aqueles que pensaram que você não suportaria, verão você de pé, com paz nos olhos e autoridade na voz. Porque quem permanece em Deus não desaba diante da tempestade. Ele é a âncora que te sustenta. Seu lar precisa mais da sua voz em oração do que das suas palavras em discussões. Toda vez que você se cala para orar, o céu se movimenta. Toda vez que você escolhe o joelho em vez do confronto, os anjos são liberados. Isso não é passividade, é sabedoria. A batalha que você enfrenta não é natural. Por isso, a arma também não pode ser. O que você está recebendo agora é estratégia espiritual. Com ela, virão respostas. Virá ordem. Virá reconciliação onde só havia distância. Você já reparou como alguns ciclos sempre se repetem? Situações que mudam de forma, mas não de essência? São padrões espirituais. E hoje o Espírito de Deus te dá autoridade para romper com isso. A obediência de hoje encerra o que a desobediência do passado iniciou. Você vai parar aquilo que vinha destruindo sua casa de geração em geração. Você é o elo que restaura, o ponto de recomeço, o divisor entre o que fere e o que cura.
Não é pouco, é eterno. Há um tempo de visitação sobre sua casa. Algo foi ativado enquanto você escutava. Os céus não estão em silêncio. Há movimento, há cura, há transformação. Mas tudo começa em você. No seu sim, na sua entrega, na sua decisão de viver por fé e não por aparência, de deixar o Espírito conduzir e não o orgulho reagir. Isso não é fácil, mas é o que gera paz duradoura. O céu se move onde há rendição, e você está entregando tudo agora. Por isso está sendo visitado. Mesmo que ninguém perceba, você carrega dentro de si algo valioso: sua sensibilidade, sua fé, sua esperança teimosa. Isso é o que o céu mais valoriza. Porque quando o exterior parece fraco, o interior está sendo fortalecido. Não julgue sua caminhada pelo que sente. Deus está mais ativo nos bastidores do que você imagina. E quando Ele expõe, é para curar. Quando revela, é para transformar. E tudo que foi revelado nessa mensagem é para o seu bem, não para a sua culpa. Há curas acontecendo enquanto você escuta. Cicatrizes que antes ardiam estão agora sendo tocadas por um bálsamo. Você não será mais movido por feridas. Vai ser guiado por propósitos. O que você passou não define quem você é. O que te marcou não determina seu futuro. Deus está refazendo tudo com amor. Ele não te acusa. Ele te levanta. Ele não te cobra perfeição. Ele te chama para perto. E perto dele até o quebrado se torna inteiro. Se essa palavra te abraça por dentro, escreva com fé: Deus governa minha casa e minha história. E declare com confiança o que está em Isaías 43:19. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Essa é a promessa viva se manifestando diante de tudo o que parecia repetição. Essa é a hora de colocar ordem no que está fora do lugar, não em tom de cobrança, mas em atitude de fé. Reorganize seu altar. Separe tempo para ouvir a Deus. Proteja sua mente do excesso de informações. Valorize sua paz como quem guarda um tesouro. Você não pode mudar tudo ao redor, mas pode decidir o que permite entrar. E isso fará toda a diferença. Deus está te chamando para zelar do invisível. E quem cuida do invisível, colhe milagres visíveis. A obediência que você entrega hoje é a chave que destranca o favor de amanhã. Pequenos gestos, atos escondidos, palavras ditas no secreto, tudo isso está sendo visto, registrado e multiplicado. O céu trabalha com sementes, e você está plantando fé mesmo cansado. Está plantando paz mesmo incompreendido. Está plantando oração mesmo sem aplauso. Isso é o que move o coração de Deus. E Ele não é injusto para esquecer do que você tem feito. A visitação do Espírito é real. Ela acontece agora. Ela não precisa de música, de multidão, de aplausos. Ela acontece onde há verdade. E sua entrega é verdadeira. É por isso que você sente esse calor no peito. Essa vontade de chorar sem entender. É porque Deus está aí, tocando, curando, restaurando, silenciando vozes internas que diziam que nada mudaria. Está mudando. Vai mudar ainda mais. Porque o que começou no secreto será notório com o tempo. Você não está aqui apenas por curiosidade. Está aqui por convocação divina. O céu marcou esse encontro para te reposicionar, para te restaurar, para te encher novamente. E o que começou com um aviso, agora se torna direção. O inimigo tentou contra sua casa, mas agora foi impedido. A presença do Senhor levantou um escudo, uma muralha invisível, porém real. E você vai dormir em paz. Vai acordar em paz. Porque essa guerra já tem um vencedor. Você está sendo conduzido por um caminho que aos olhos naturais parece incerto. Mas no mundo espiritual, já está traçado com exatidão. Nada do que você vive hoje é aleatório. Cada dor, cada recomeço, cada silêncio, carrega uma semente do plano de Deus.
Ele sabe exatamente onde você está. E mais ainda, sabe aonde vai te levar. Essa mensagem não está chegando a você como consolo passageiro, mas como bússola. E se você seguir essa direção com fé, os próximos dias trarão respostas que o tempo ainda não revelou. A batalha que tem rondado sua casa não é contra pessoas. É contra padrões espirituais, palavras lançadas, pensamentos que se infiltraram e tentam paralisar o que Deus está ativando. Mas a luz que te envolve agora tem autoridade sobre as trevas. E essa autoridade não depende da sua força, mas da presença daquele que habita em você. O mal não vai prevalecer. Essa opressão que se levantou será quebrada. A atmosfera da sua casa já está sendo mudada enquanto você ouve e crê. Essa dor que você sente em silêncio, que nem sabe mais como explicar, está sendo tocada com amor. O Espírito Santo não está pedindo que você entenda tudo, mas que confie. Confie que Ele não erra. Confie que Ele já está onde você ainda não chegou. Confie que mesmo quando tudo parece estático, há movimento no céu. O inimigo quer que você pense que nada está acontecendo, mas a verdade é que, dentro do silêncio, Deus está construindo milagres que irão além do que você pediu. Há momentos em que tudo o que você precisa é de um sinal, e essa palavra está sendo esse sinal. Não ignore o que você está sentindo agora. Esse calor no peito, essa leveza que começa a tomar conta do ambiente, essa vontade de chorar sem saber o motivo. Isso é o Espírito testificando que esta mensagem não é humana, é espiritual, é profética, e ela está gerando vida, cura, resposta. Seu coração está sendo alinhado com a vontade de Deus. Deus está tratando questões antigas que ficaram guardadas, palavras que você ouviu e nunca esqueceu, promessas quebradas, ausências que deixaram marcas. Tudo isso Ele está trazendo à tona para curar, não para expor. Ele quer te mostrar que a raiz da dor precisa ser arrancada para que a paz permaneça. Não adianta tratar só os sintomas. O Espírito veio hoje para tratar a origem. E onde há verdade, há libertação. Essa é a hora de se permitir ser restaurado por completo. Você sabe que não é qualquer pessoa que recebe esse tipo de direção. Isso é um chamado para quem foi separado com propósito. E mesmo que você não se sinta pronto, Deus te capacita. Porque não é sobre merecimento, é sobre disponibilidade. Você está aqui ouvindo, não porque procurou, mas porque foi alcançado. E isso tem um peso espiritual. Receba isso com fé. Nada mais vai roubar sua casa debaixo da proteção de Deus. Essa palavra selou um novo tempo sobre a sua vida. Se algo já está acontecendo aí dentro de você, declare nos comentários com fé. Hoje começa um novo ciclo na minha casa. E fortaleça sua fé com o que diz Isaías 54:17. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esse é o escudo que Deus coloca ao seu redor agora. É no momento em que tudo parece estar perdendo o sentido que Deus mais trabalha em silêncio. Ele não precisa anunciar o que está fazendo. Ele apenas faz. E quando você menos espera, aquilo que antes era ponto de dor se torna testemunho. A tempestade que te tirou o sono, amanhã será a prova de que você foi sustentado, mesmo sem saber como. Por isso não se desespere. Essa pressão que você sente está prestes a dar lugar à leveza. O socorro já começou a se manifestar. Algumas vezes, a paz não virá quando tudo estiver resolvido, mas quando você confiar mesmo no meio do caos. É possível descansar em meio à guerra quando se entende que não está lutando sozinho. E você não está. O céu está te cercando agora com respostas, com consolo, com instruções. Cada palavra ouvida até aqui se tornou uma semente. E cada semente plantada com fé, ainda que invisível hoje, será colheita em breve. Prepare-se para ver os resultados do que você está recebendo agora. Não fuja mais do que Deus está pedindo. Às vezes, a resistência vem disfarçada de medo, insegurança ou cansaço.
Mas é exatamente nesses momentos que a obediência produz os maiores frutos. Quando você decide não agir com base no que sente, mas com base no que crê, o céu se move. Essa decisão de permanecer é sua maior arma. Mesmo quando tudo ao redor grita para você parar, continuar ouvindo essa mensagem é um ato de guerra espiritual. E você está vencendo. Deus está separando você do ruído. Ele está te afastando das vozes que confundem, das opiniões que drenam sua fé, dos conselhos que te empurram para longe da presença dele. Não porque você é melhor, mas porque você está sendo preparado. Há lugares onde o Espírito quer te levar, mas só poderá fazer isso quando você se desconectar de tudo que contamina. Por isso, aceite a separação, aceite o silêncio, aceite o processo. Há coisas que Deus só revela no secreto. Você tem sentido como se estivesse em um campo minado, onde qualquer passo parece perigoso. Mas o Espírito te conduz com segurança. Ele está dizendo: não tenha medo, eu sou teu guia. E onde Deus guia, Ele garante. Essa confusão que está em sua mente vai começar a se dissipar. A paz de Deus não depende de circunstâncias externas, ela nasce de dentro. E agora, essa paz está fluindo. Vai chegar aos seus pensamentos, vai alcançar seus relacionamentos, vai transformar o ambiente. Há uma blindagem invisível sendo colocada agora ao redor da sua casa. Você não vê, mas ela está sendo selada pela palavra. Tudo o que foi planejado contra você está sendo frustrado. O inimigo pode ter tentado, mas o tempo dele acabou. A presença de Deus chegou primeiro. E onde ele entra, não há espaço para o mal. Essa segurança que você começa a sentir é fruto da autoridade espiritual que está sendo liberada sobre sua vida agora mesmo. Você está coberto, está cercado. Se você crê que o céu já está agindo ao seu favor, escreva nos comentários: nada me separará do cuidado de Deus. E firme essa verdade com Romanos 8:39. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, poderão nos separar do amor de Deus. Esse amor está te envolvendo agora. Você precisa entender: o inimigo nunca teve acesso à sua casa sem brecha. E Deus está te revelando agora onde estavam as portas abertas. Pode ser em palavras ditas com raiva, pode ser em hábitos que pareciam inofensivos, pode ser em permissões que passaram despercebidas. Mas hoje, a luz chegou. E com ela vem o arrependimento, a mudança, a purificação. Não é condenação, é libertação. O que foi permitido sem perceber, agora será cancelado com consciência. A sua casa está sendo lavada espiritualmente. O que foi contaminado pela ansiedade, pela desunião, pela rotina opressiva, está sendo purificado. Essa limpeza não vai apenas tocar os cômodos, mas as conversas, as intenções, os pensamentos. Você vai sentir o ambiente mudar. Vai respirar alívio. Vai perceber que aquilo que oprimia não oprime mais. Isso não é psicológico. É espiritual. É o mover de Deus libertando seu lar daquilo que estava tentando se esconder. Você já sentiu que algo estava prestes a acontecer, mas não sabia explicar o quê? Era o Espírito sussurrando que o tempo da virada havia chegado. E esse tempo é agora. Cada minuto que você permaneceu aqui ouvindo foi uma resposta de fé. E Deus honra isso. Ele não despreza quem escolhe ouvir. Ele não ignora quem busca com sinceridade. E agora, como um pai amoroso, Ele te envolve, te protege e te instrui. Nada do que foi falado aqui será em vão. Tudo vai gerar transformação. Essa mensagem não termina com um ponto final. Ela continua nos próximos passos que você vai dar. Ela se manifesta nas suas atitudes, no que você decide abrir mão, no que você passa a proteger com mais cuidado. Tudo está conectado. O aviso de Deus não foi para assustar, foi para despertar. E agora que você está desperto, nada mais será como antes. Você sabe o que precisa fazer.
e o Espírito vai te dar força para cumprir cada decisão que nasceu dessa palavra. O que você está sentindo agora não é só emoção, é o Espírito Santo reorganizando sua alma. É como se ele estivesse entrando em cômodos fechados dentro de você, abrindo janelas que ficaram anos trancadas, lugares que você aprendeu a esconder para sobreviver, mas agora ele toca com leveza e cura o que você não tinha forças para enfrentar sozinho. Isso não é sensacionalismo. É verdade espiritual acontecendo em tempo real, enquanto cada palavra toca onde ninguém mais conseguia alcançar. Essa mudança não é algo que começa por fora, começa no invisível. Primeiro vem a clareza, depois o posicionamento. E então, os frutos. O céu não está apressado, mas determinado. O tempo de Deus é exato, e o que ele começou hoje vai continuar crescendo dentro de você. Sua família vai sentir, seu ambiente vai refletir. Até as pessoas que duvidaram perceberão. Porque quando Deus muda alguém por dentro, o mundo lá fora precisa se adaptar a essa nova realidade. Existem dias em que parece que você carrega o peso de todos, como se tivesse que segurar a paz de casa, sustentar os ânimos, lidar com emoções alheias e ainda sorrir no fim do dia. Mas o Espírito está dizendo que não foi para isso que você foi chamado. Você não é depósito da carga dos outros. É fonte da presença de Deus no ambiente em que vive. E a partir de hoje, essa fonte começa a ser restaurada. Você não vai mais se esgotar por tentar manter tudo sozinho. Há uma ordem vindo do céu para reposicionar sua alma. Deus está ajustando áreas que foram desalinhadas por pressões emocionais, por palavras duras, por decisões precipitadas. Mas agora, com sabedoria e direção, você será conduzido a decisões que trarão paz e não peso. Tudo que vier do céu será leve. Tudo que for alinhado com o Espírito trará ordem. Esse é o sinal que você deve seguir. Paz. E se não há paz, não prossiga. Espere, ouça e siga na direção que Deus confirmar em seu coração. As palavras que você ouviu no passado, aquelas que te diminuíram ainda reverberam em sua mente. Mas Deus está reprogramando a sua identidade agora. A verdade dele vai substituir a marca das mentiras que você acreditou. Você não é fraco, nem insuficiente. Você é escolhido. É necessário. Tem um valor que não pode ser medido por erros cometidos. Toda condenação está sendo anulada agora, porque quem tem o Espírito não vive aprisionado pela culpa, mas caminha em liberdade. Sua casa precisa da sua nova versão. Precisa de você inteiro, curado, consciente do seu valor. Porque quando alguém desperta para o seu propósito, todos ao redor são impactados. Deus não está apenas mudando a sua vida, Ele está mudando a atmosfera espiritual da sua casa através de você. Você é uma ponte entre o céu e a sua família, e toda ponte precisa estar firme. Por isso, Ele está fortalecendo agora seus alicerces. Onde havia rachaduras, Ele está colocando estrutura espiritual. Se você crê que Deus está curando a sua história desde as raízes, escreva com fé nos comentários: eu estou debaixo da construção divina. E declare com convicção Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa promessa não volta vazia. Se essa mensagem tem confirmado algo dentro do seu coração, escreva com fé: eu estou no tempo perfeito de Deus. E reafirme sua confiança com o que está em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O tempo do propósito está se manifestando diante de você agora. Você carrega algo que o inimigo tentou calar. Mas o que foi ungido por Deus não pode ser silenciado. Há dons em você que estavam adormecidos, mas estão despertando. Palavras que ficaram presas, agora vão fluir. Sonhos que foram esquecidos, agora vão ressurgir.
O que parecia estagnado vai se mover com força, porque o Espírito está soprando vida sobre o que estava morto. Esse é o tempo de ressuscitar o que o medo matou, o que a dor congelou e o que a espera apagou. A partir de hoje, você não vai mais reagir com desespero, mas com sabedoria. O que te fazia cair agora vai te ensinar a ficar de pé, porque Deus está trocando reações por discernimento. Você não vai mais responder ao mal com raiva, vai responder com autoridade espiritual. Essa maturidade que está nascendo em você será visível. As pessoas notarão a diferença. O mesmo ambiente que antes o oprimia será transformado pela calma que o Espírito está te dando. Deus está trazendo à luz tudo o que estava escondido. Situações que antes te confundiam agora serão reveladas. E não para te ferir, mas para libertar. Ele está tirando máscaras, expondo intenções, quebrando ilusões. A verdade virá com força, mas também com cura. Porque a verdade de Deus nunca destrói, ela liberta. E quando tudo for revelado, você entenderá que era necessário ver para poder se posicionar. O discernimento é um presente do céu. Receba-o com gratidão e sabedoria. A guerra espiritual que se levantou contra você não é para te destruir, é para te treinar. Cada ataque te tornou mais forte. Cada lágrima se transformou em resistência. Você aprendeu a reconhecer os sinais e agora sabe o que fazer quando o mal tenta se aproximar. Essa consciência espiritual é o que te coloca à frente. O inimigo só vence quem vive distraído. Mas você está desperto, está atento, está cheio de discernimento. E quem é guiado pelo Espírito nunca é enganado. Você vai começar a perceber a diferença entre o que vem de Deus e o que apenas parece bom. Nem toda proposta é oportunidade. Nem toda voz é conselho. E esse filtro espiritual será o seu escudo. O Senhor está afinando seus ouvidos para que você saiba exatamente o que ouvir e o que ignorar. Essa sensibilidade será o seu maior presente, porque o mundo tenta confundir, mas o Espírito simplifica. Ele mostra o que é verdadeiro e o que é engano. E você nunca mais será manipulado por aparência. A presença de Deus está tocando sua mente. Ela limpa, restaura e acalma. O peso da preocupação está sendo removido. Ele está te ensinando a pensar como quem confia. Porque quem confia não precisa controlar tudo. A ansiedade perde poder quando a fé ocupa o espaço. O controle é humano, mas a confiança é divina. E agora, você está sendo chamado a viver pela confiança. Esse é o segredo para viver leve, mesmo em meio ao caos. O descanso que vem da fé é o maior milagre. Se você sente essa paz invadindo seu coração, escreva com fé: eu descanso no cuidado de Deus. E confirme essa verdade com Salmo 37:7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Essa palavra te lembra que a fé e a paciência andam de mãos dadas. Alguns relacionamentos vão ser restaurados, outros encerrados. E ambos os movimentos virão de Deus. Não tente segurar o que Ele está removendo, nem fuja do que Ele está aproximando. Ele sabe quem deve permanecer e quem deve seguir outro caminho. A dor da separação é menor que o sofrimento de viver preso ao que impede o propósito. Confie na seleção divina. O que ficar será fortalecido. O que sair abrirá espaço para o novo. Deus não erra ao administrar os laços da sua vida. Você não vai mais medir sua fé pelo que sente, mas pelo que sabe. Porque a fé verdadeira não depende de emoção, depende de convicção. Mesmo quando o coração estiver cansado, a mente lembrará: Deus é fiel. Essa certeza é o que o sustentará quando as emoções oscilarem. A fé não é ausência de dúvida, é decisão de continuar crendo apesar dela. E essa decisão você já tomou. O céu registrou. Por isso, a vitória já está em movimento. A palavra liberada hoje não vai apenas te consolar,
Vai te mover, vai fazer você levantar, ajustar o que precisa, orar com autoridade e agir com sabedoria. Porque fé sem ação é emoção passageira, mas fé com movimento é transformação. Você está sendo preparado para uma nova fase, e quando ela começar, não haverá espaço para o medo. O que antes te intimidava agora será a prova da sua superação. Deus vai mostrar através de você o que significa ser sustentado pela graça. Nada foi em vão. As noites de insônia, as orações silenciosas, os dias de espera, tudo foi treinamento. E o que parecia demorado agora fará sentido. Deus estava te blindando de erros, protegendo de pessoas erradas, fortalecendo áreas que você nem sabia que precisavam. E agora, você está pronto. Pronto para ser instrumento de transformação. Pronto para ser canal de cura. Pronto para viver o propósito pelo qual foi criado. O alerta foi dado, o livramento foi liberado e a paz foi restaurada. Se esta mensagem tocou o mais profundo do seu coração, permaneça conectado a este propósito. Cada novo vídeo é uma semente divina preparada para fortalecer sua fé, renovar sua esperança e acender novamente o fogo de Deus dentro de você. Então, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhuma palavra que o céu enviar. Deixe também seu comentário de fé e compartilhe com alguém que precisa ouvir o mover de Deus hoje. Continue por aqui, porque o próximo vídeo pode ser a resposta pela qual você orou.